Tudo bem, pessoal? Nessa chamada do autor, a gente vai trabalhar com a seguinte situação hipotética. Quando o PIB for inferior a 1% ou for negativo, negativo é inferior a 1%, será que alguma regra é flexibilizada no âmbito da LRF? Sim. O que é que acontece? O prazo para recuperar a despesa com o pessoal ou a dívida consolidada, barra, no último caso, dívida consolidada, operação de crédito e dívida mobiliária, é duplicado. Vamos fazer uma simulação sobre isso? Eu peguei aqui o primeiro caso, despesa com o pessoal, executivo municipal, 63%. Se está 63% e o limite máximo seria 54%, é porque a gente tem um excesso de 9%. Excesso de 9%. Aí vem a colocação. Eu deveria reduzir 1/3 aqui, seria a situação normal, e o restante aqui. Ou seja, se for 1/3, aqui vai ser 3% e o 6% aqui. Perfeito. Só que suponha que nesse período, quando chegou aqui no dia 30 de abril de X0, o PIB dos últimos 12 meses foi inferior a 1%. Nesse caso, como é que vai ser a solução disso aqui? Deixa eu colocar, pronto, aqui. A solução disso aqui vai ser o seguinte. 2 quadrimestres, 3%, pelo menos 3%, e nos próximos 2 quadrimestres seria 6%, ou seja, continua 3 e continua 6. Só que 3% são para 2 quadrimestres, 6% são para 2 quadrimestres. O que é duplicado é o prazo de recuperação, só isso. Vamos agora fazer com a dívida consolidada. Dívida consolidada de um município deu 140% da receita corrente líquida. Ah, aqui eu não falei mais a receita corrente líquida. Nesse caso, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um excesso de 20%. Excesso de 20%. E aí, como é que seria a situação padrão? A gente deveria reduzir pelo menos 1/4 no primeiro quadrimestre. 1/4 de 20% vai ser 5%. E o restante no segundo e no terceiro quadrimestre, ou seja, 15%. Isso aqui é a situação padrão de recuperação. Só que suponha que quando você chegou em 30 de abril de X0, o PIB acumulado foi inferior a 1% ou foi negativo. Nesse caso, como seria a solução? O primeiro e o segundo quadrimestre seriam 5%. E aí agora eu tenho 2 quadrimestres. O terceiro, o quarto, o quinto e o sexto seriam todos 15%. Por quê? Porque aqui na dívida consolidada, que vale para a operação de crédito e dívida imobiliária, são 3 quadrimestres. Quando você duplica o prazo, passam a ser 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, meia dúzia. Sendo que nos 2 primeiros será 1/4, 5%, 1/4 de 20% é 5%, e o restante 15%. Perfeito? Ficamos por aqui. Até a próxima chamada do autor. Abraços.